neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pelas estradas da vida estão muitos cansados e em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar. A doce história de Cristo contar, do seu amor e perdão, com minha vida confiança espalhar, fiel a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar. De graça dar como tens dado a mim, amar qual Cristo me amou, um novo mundo de paz construir, eis minha prece, ó Senhor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11.
Amados ouvintes, aqui está mais uma coisa muito profunda que nos revela as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Vale a pena perguntar, esclarecendo melhor: quem conhece seus pensamentos? Quem conhece o que você está pensando nesta hora? A pessoa mais íntima sua não conhece o que você está pensando. Esse é um exemplo. Senão você mesmo sabe o que você está pensando. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui encerra todo homem, todo programa humano, debaixo de uma condição, uma única condição: ser desfeito, aniquilado, jogado no esterco, como aconteceu com Paulo. Porque o único que sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E se nós queremos saber as coisas de Deus, então não devemos estudar Deus, devemos buscar o Espírito de Deus, porque é o único que sabe as coisas de Deus. Mas ninguém, não tem o doutor fulano, nem o doutor ciclano, nem isto nem aquilo. Quem sabe as coisas de Deus é aquele que tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não faz acepção de pessoas. Ele toma um pescador ali e o enche do poder de Deus a ponto do Sinédrio perguntar: nós sabemos que eles não têm letras, são indoutos, e ficarem assim embaraçados. Porque o que se necessita para pregar o Evangelho, quando é chamado para isso, desde antes da fundação do mundo, é o Espírito Santo. E quando Deus chama um homem para pregar o Evangelho, Ele equipa este homem. Isso não quer dizer que dá muito dinheiro para ele. Ele dá o Espírito Santo para ele, para aquele determinado fim. O que eu mais sinto necessidade nas minhas mensagens, nas minhas pregações, é disto, é do Espírito Santo. Para mim, sem ele, melhor fora lavrar a terra, ser um pedreiro, ser um motorista, ser pescador, ser o que for, sem o Espírito Santo. Melhor fora que todos chegassem a este conhecimento. Por quê? O que acontece? A igreja precisa do poder vivificador. E nenhuma mensagem poderá vivificar a igreja a não ser a mensagem do Espírito Santo. Ouvintes, isso seria como que nós tomarmos 2 automóveis de luxo para sairmos a uma viagem longa. Bom, tapetes e assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave, que a faria mais cômoda. Vamos ilustrar assim, não é? Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. E toda a sua parte externa niquelada e qualquer coisa assim. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados
Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problemas de nenhuma classe. Vejam só que automóveis bons, hein? Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois. A gasolina quer dizer o poder, pois a gasolina contém a química correta para isso. Mas agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os dois carros, ainda que aparentemente idênticos, iguais, um deles não tem faísca, não tem o poder para acendê-lo, para provocar a explosão da gasolina, do poder. Bom, você me diria, o poder está na gasolina. Sim, porém não importa quanto poder tem a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder, se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Era o mesmo que tivesse água naquele tanque. Se não há corrente, se não há bobina, se não há platinado, se não há velas, se não há corrente naquilo, se não há bateria, então o que adiantaria aquele poder no tanque? O que adianta Cristo? O que adianta a Bíblia? Se não há este poder vivificador? Não importa quanto reclamem os teólogos, nem quão correta tenham as igrejas, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante à Bíblia pareçam, enquanto o molho não for movido, enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa, sobre a igreja, para vivificar essa palavra, o Espírito não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Fica aquela coisa muito linda, muito polida ali, mas inerte, sem o poder vivificador. Temos Cristo? Tem sim. Temos gasolina? Temos, mas não tem faísca. Temos a Bíblia? Temos. Temos um cartucho muito bem carregado. Mas não puxamos o gatilho. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. A dinâmica seria justamente isto, a faísca para fazer explodir aquele poder, a gasolina que chega ali nas cabeças dos pistões, já gasificada. Então vem a faísca e faz explodir aquilo, e o carro então está em movimento. Não importa até se ele seja um carro feio, mas vai se mover. O que deve chegar na cabeça desses homens aí é isto. O que deve chegar nas nossas cabeças é isto. É o poder de Deus dinamizado pelo Espírito Santo, não o engenho intelectual acerca de Deus. Isso nunca faz funcionar. Isso é como Dagon na presença da arca, cai de bruço. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja, para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo a cumprimento. A palavra de Deus é gasolina, a palavra de Deus é poder, mas é necessário que haja uma faísca, é necessário que haja o Espírito Santo para dinamizar aquilo. Isso seria o Espírito de Deus em nós,
nos levando a conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do homem. Você conhece a Cristo pelo poder do homem, mas você deve conhecer a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Pode ser que se encontre, na verdade, numa lata de gasolina, mas o que está lá dentro é água? Seria outro exemplo. A única prova disso está em comunicar-lhe a vida. Ouvinte amado, se o evangelho que você tem crido não lhe comunica, não lhe relaciona com a vida de Cristo, alguma coisa estará mal a seu respeito, ao seu destino eterno. Só se pode provar se é gasolina ou não, se é o poder ou não, se houver faísca. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, isso é melhor que não fizesse. Isso é como que botar remendo de pano novo em vestido velho. Isso é como quando o motor está falhando. Deste modo, sabe o que vai acontecer? Porá a perder a química da coisa, o poder da gasolina, e aquilo só vai encher de carvão as cabeças dos pistões. Os mecânicos dizem, está carbonizado, esse carro precisa ser descarbonizado, por isso está grilando, está esquentando, está falhando. E quanto mais falha, mais carvão aumenta, porque não está queimando direito. Aleluias! Eu estou feliz, contente, porque há um poder com força de 10.000 octanos. A palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse automóvel para que possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Evangelho, a mensagem que Deus nos manda através do profeta desta era, é justamente isto que nós estávamos precisando. Ali estava o primeiro molho movido, que ressuscitou, era Cristo, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá mecânica, mas também terá dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição, não sob o poder do dinheiro, não sob o poder do intelecto, não sob o poder de fama, de realizações materiais, de aparências. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar polindo as calotas das rodas do carro, que benefício há em estar mudando a aparência, ou dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Que nos adianta estar construindo suntuosos templos, gastando fortunas e fortunas com sistemas educacionais acerca de Deus, polindo homens,
O que adianta isto, se nos falta o poder vivificador do Espírito Santo? Mas as Escrituras mostram claramente que Deus não vivifica essas coisas. Deus vivifica é um corpo no qual habita o Espírito de Cristo. Embora sendo humilde, simples, ali está o ponto exato onde Deus mira. Aleluias. O que provou que Jesus Cristo foi ressuscitado, eles mentiram, pagaram soldados, compraram soldados para dizerem que era mentira, mas logo o coxo estava andando lá na porta formosa do templo deles. Não tenho ouro nem prata, dizendo não tenho beleza, não tenho aparência, não tenho grandes coisas, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu só sei pescar uns peixinhos ali e vender na feira. Foi o que meu pai me ensinou. Mas o que eu sei agora, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É desse poder que está precisando a igreja. É deste socorro bem presente na angústia desse século. Porque ele é socorro bem presente na angústia. Mas o homem quer esse socorro? Não. Eles confiam em carros e cavalos, em seus poderes próprios. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, começando do batismo. Sim, amados. Ele foi exclusivamente a palavra, Jesus. Ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro como estamos nós, se movesse a vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Foi esse poder vivificador que penetrou naquele túmulo, movendo antes a pedra. Foi o poder vivificador que penetrou no túmulo de Lázaro e o chamou para fora. Oxalá que todos nesse instante pudéssemos parar, frear, deixar cantar os pneus, queimar os pneus, deixar sinal da nossa parada, para os nossos filhos verem onde paramos, porque o abismo está ali na frente. Ou se salvam agora ou nunca mais. O mundo está moribundo. Não há nenhum sistema que possa salvar o mundo da grande catástrofe do terceiro batismo profetizado nas Escrituras. Querem passar por cima da Bíblia, mas não importa, passaram por cima de Cristo, cuspiram em Jesus, mas Jesus se cumpriu. A palavra se cumpre. Ó Senhor Deus, Pai eterno e Deus bendito, Deus da glória eterna, só Tu podes fazer isto pelos Teus filhos, dinamizar essa fé, dinamizar essa palavra que temos ouvido, dar faísca desse poder tremendo da Tua palavra, na qual temos crido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça descer nesse instante em todos estes meus amados irmãos este poder vivificador, a faísca do Espírito Santo, queimando, explodindo, ó Deus, e dando vida abundante para cada um. O enfermo seja curado e o poder de Deus seja introduzido nesses corpos aniquilados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.